A cidade mais rica do planeta está sendo destruída pelo socialismo do século XXI. E o mais irônico, eles realizaram o sonho que boa parte do Brasil ainda alimenta: entregar a cidade na mão de um socialista. E claro, deu no que sempre dá. Errado mais uma vez. Então já deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa conversa e não esquece de hypar também esse vídeo, porque ele precisa sair da bolha. E olha, Nova York vota na esquerda faz anos. É a mesma receita de sempre, esperando um resultado diferente. Só que em janeiro de 2026, eles elegeram um prefeito que é basicamente um político do amor daqui do Brasil, que faz campanha em cima de taxar os ricos e dar aos pobres. Zoran Mandani foi eleito com um discurso de justiça social, prometendo congelar aluguel, aumentar impostos sobre quem ganha mais de $1 milhão por ano e fazer os ricos pagarem a conta de um estado inchado. Uma das primeiras medidas dele: congelar o aluguel de 1 milhão de imóveis. A própria Rent Guidelines Board de Nova York aprovou, em junho de 2026, um congelamento de aluguel para cerca de 1 milhão de apartamentos regulados pelos famosos Rent Stabilized, cumprindo exatamente a promessa central da campanha. Parece bondade, né? Só que o efeito é o contrário, porque o populismo agrada na hora, mas ele destrói no longo prazo. Porque quando você congela aluguel de 1 milhão de imóveis, o que você está dizendo para o investidor é: investe menos em reforma, investe menos em manutenção, pensa 2 vezes antes de construir algo novo. O resultado é menos oferta de moradia de qualidade, mais prédios degradados e, ironicamente, mais dificuldade justamente para quem o discurso diz proteger. E tem mais: a cidade está com um rombo de mais de 12 bilhões de dólares. E adivinha a solução mágica do prefeito? Taxar mais ainda quem tem dinheiro. O próprio Mandani vem defendendo um aumento de 2% no imposto de renda dos milionários, somado a mais carga em empresas, como única saída para o déficit de cerca de 12 bilhões de dólares no orçamento. Só que tem um detalhe que essa turma nunca entende: dinheiro não aceita desaforo. Ele vai embora. A fatia de Nova York no total de milionários dos Estados Unidos despencou. Era 12,7% em 2010 e caiu para 8,7%. Um estudo recente calculou que o Estado deixou de arrecadar cerca de 11 bilhões de dólares por ano, justamente por causa dessa fuga. Esse é o número que aparece em análises de migração de alta renda. Se Nova York tivesse mantido a participação antiga, teria embolsado quase 11 bilhões de dólares a mais em imposto de renda num único ano. Ou seja, quanto mais apertam quem produz, menos gente sobra para pagar a conta. E essa fuga não é pequena. Dados do IRS e da think tanks americanos mostram que estados como Flórida e Texas estão ganhando contribuintes de alta renda todo ano, enquanto Nova York aparece entre os maiores perdedores de base tributária. Olha só como essa turma aí. A governadora de lá, anos atrás, mandou os ricos irem embora para a Flórida. Pois é, e eles foram mesmo. Kate Hochul chegou a dizer em entrevistas que quem não gostasse das propostas de taxar ricos poderia ir para a Flórida. E os dados mostram justamente um aumento de migração de alta renda de Nova York para estados com impostos menores. E agora ela tá lá implorando para eles voltarem, porque sem eles, adivinha só? Não tem quem pague a conta, né? E é exatamente aqui que essa história deixa de ser apenas sobre Nova York. Porque nos Estados Unidos, quando o estado aperta demais, o milionário muda de estado e continua dentro do país, gerando emprego lá mesmo. Mas no Brasil não existe essa de estado vizinho mais leve. A régua é uma só, decidida em Brasília, para o país inteiro de uma vez. Então, quando aumentam o imposto de renda, criam tributos sobre grandes fortunas ou mexem em investimento, o milionário brasileiro não muda de estado, ele muda de país. Estimativas apontam que em 2025 o Brasil perdeu cerca de 1.200 milionários, levando mais de 8 bilhões de dólares em patrimônio investível para fora. E cada milionário que sai não leva só dinheiro, ele leva empresa, ele leva emprego, leva o investimento que faria o Brasil crescer. Menos milionário é menos vaga aberta, é menos negócio sendo criado, é menos gente contratando. E um país que espanta quem tem capital para investir simplesmente não evolui. Evolui em subsídio, né? É por isso que eu sempre digo, o Brasil já devia ter tido um Elon Musk. Só que ele morreu antes mesmo de pensar em começar. Porque aqui, quem tenta empreender esbarra em carga tributária recorde, insegurança jurídica
e um Estado que trata quem produz como inimigo, não como motor da economia. A gente não perde só o bilionário que vai embora. A gente perde o que ele nunca teve coragem de construir aqui. Faz mais de 20 anos que a receita é a mesma. Mais Estado, mais imposto, mais controle. E o resultado também é sempre o mesmo. Um país mais pobre e menos competitivo, correndo atrás de arrecadação em vez de correr atrás de crescimento. Por isso que eu repito, se todo o seu dinheiro está no Brasil, você não tem patrimônio, você tem fé. Fé de que a política não vai errar e de que a moeda não vai derreter e de que o país não vai inventar mais uma crise do nada. Só que aqui, quando dá errado, e você vai me desculpar, mas quase sempre dá, a conta nunca fica com quem fez a bagunça, ela fica com quem confiou demais. Diversificação internacional não é opção, é obrigação. Ou você se protege em dólar ou fica exposto ao risco do mercado brasileiro. Eu faço isso há mais de 21 anos. Se você quiser saber como, clica no link da descrição e proteja os seus investimentos.